Você é uma pessoa quieta ou agitada? É tímida ou extrovertida? Como isso afeta a vida de adultos e de estudantes? Como que a escola pode lidar com isso? Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. E na temporada 2019 de nossas produções, toda segunda-feira eu publico um vlog relacionado à educação, ensino e aprendizagem e também a outros temas que eu estudo, acho interessante e fico com vontade de compartilhar com você. Eu estou lendo um livro e o título dele em português é o seguinte: O Poder dos Quietos, como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. É um livro grandinho, são mais de 350 páginas, mas eu fiquei muito interessado em ler quando eu ouvi um podcast e o apresentador estava entrevistando a autora desse livro. E eu estou lendo a versão digital desse livro em inglês, porque é a maneira também que eu encontrei de continuar estudando o idioma, lendo livros em inglês. E lá o título desse livro é Quiet. A autora do livro é a Susan Cain, acho que é essa a pronúncia do sobrenome, não tenho certeza. E eu vou ler para vocês o texto que faz parte da propaganda de venda desse livro lá na Amazon. Diz assim: mude a forma como você vê o mundo, mude a forma como você se vê. Desvende o segredo dos introvertidos. Pelo menos um terço das pessoas que conhecemos são introvertidas. Elas são aquelas que preferem escutar a falar, ler a ir a festas, que inovam e criam, mas não gostam de autopromoção, que se beneficiam trabalhando por conta própria mais do que em grupo. Embora sejam rotulados de quietos, é aos introvertidos que devemos muitas das grandes contribuições à sociedade. É claro que tem uma boa jogada de marketing nessa propaganda, que o livro leva em consideração uma série de questões relacionadas a costumes e cultura norte-americana, então é bom a gente relativizar algumas questões, mas até hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu já li cerca de 30% do livro e eu estou gostando bastante. E eu estou gostando muito realmente porque, de fato, eu sou essa pessoa quieta e introvertida. Naturalmente, eu sou uma pessoa calada e não penso duas vezes em trocar um evento social por ficar em casa lendo um livro ou assistindo a uma série ou a um filme. E esse livro ele é cheio de histórias reais, de pesquisas, e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas assim que eu acho muito importantes que chamaram muito a minha atenção. Alex Osborne foi um publicitário nos Estados Unidos que viveu entre 1888 e 1966. Ele escreveu vários livros nas décadas de 1940 e 1950 e ele é inventor de uma técnica de criatividade muito utilizada até nos dias de hoje, chamada brainstorming. Mas em que consiste o brainstorming? Essa é uma técnica muito utilizada principalmente no mundo corporativo, em reuniões de equipes, e os pressupostos dessa técnica são: 1. Não julgue nem critique ideias. 2. Não se preocupe, quanto mais esquisita for a ideia, melhor. 3. Quantidade é importante. Quanto mais ideias, melhor. 4. Baseie-se nas ideias dos membros do grupo para construir novas ideias. Bom, não é difícil a gente imaginar essa técnica sendo aplicada no mundo corporativo, naquelas reuniões, aquelas salas cheias de quadros brancos e post-its coloridos e todo mundo falando ao mesmo tempo e alguém registrando todas essas ideias. A ideia do brainstorming é que quando você tem como regra que não é permitido criticar ideias, as pessoas se sentem mais confortáveis e assim, mesmo aqueles que são mais tímidos, conseguem compartilhar mais os seus pensamentos sem o medo de serem julgados ou mal avaliados pelos outros membros da equipe. E isso faz com que o ambiente fique mais produtivo. E a verdade é que essa é uma técnica muito utilizada, inclusive, atualmente. E muita gente utiliza essa técnica sem conhecer a história dela e sem saber que ela tem esse nome brainstorming. Então, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Lá em 1963, houve o primeiro estudo que provou que essa técnica, na verdade, não funciona. Um psicólogo lá da Universidade de Minnesota chamado Marvin Dunnett, não sei se a pronúncia do sobrenome dele é essa. Ele faleceu em 2007, ele foi um importante nome na psicologia organizacional. Ele fez o seguinte experimento. Ele reuniu um grupo de 48 cientistas e pesquisadores e um outro grupo de 48 publicitários da empresa 3M e convidou esses caras a participarem de sessões de brainstorming. E ele dividiu esses caras em grupos de 4 pessoas e eles tinham que resolver problemas do tipo: quais seriam as dificuldades
os benefícios de nascer com um polegar extra. E cada um desses caras também recebia um problema similar, para o qual eles tinham que encontrar uma solução, mas aí eles faziam uma tempestade de ideias, mas não em grupo, eles faziam isso também sozinhos. Enfim, havia as duas situações de brainstorming. Primeiro em grupo, com as 4 pessoas, eles tinham que chegar à solução de um problema, e depois eles também trabalhavam, cada um deles individualmente, tentando encontrar a solução para um problema semelhante. E aí o professor Marvin fez o quê? Ele juntou aquelas ideias que foram produzidas em grupo com as ideias que foram produzidas individualmente. Então olha só o que ele fez. Ele colocou as ideias de cada indivíduo, quando ele trabalhava sozinho, junto com as ideias dos outros 3 indivíduos do grupo, quando esses também trabalharam sozinhos. Ele juntou isso. Só para deixar bem claro, quando o grupo estava lá reunido, as 4 pessoas em conjunto, elas deram respostas, soluções para um problema. Então essas ideias foram reunidas e colocadas num pacote. E aí, num outro pacote, foram colocadas as ideias dessas mesmas pessoas, só no momento em que elas estavam trabalhando sozinhas. E aí criou-se uma escala de qualidade das ideias que ia de 0 até 4. O resultado foi inquestionável e mostrou o seguinte: exceto em um dos grupos de 4 pessoas, todos os homens produziram mais ideias enquanto estavam trabalhando sozinhos, em comparação com a quantidade de ideias que foram produzidas por esses mesmos homens enquanto eles estavam trabalhando em grupo. E aí olha só um outro resultado interessante dessa pesquisa. Quando a gente pensa no perfil de um cientista pesquisador, no perfil de um publicitário, a gente tende a pensar que os cientistas são mais introvertidos que os publicitários. Mas os publicitários não mostraram uma capacidade maior de trabalhar em grupo do que os cientistas. E aí, desde então, lá da década de 1960, vários outros estudos já foram feitos nesse sentido e os resultados são sempre os mesmos, cada vez mais surpreendentes. Alguns estudos posteriores também mostraram que quanto maior o grupo, menor é a qualidade e a quantidade das ideias que esse grupo produz. E aí esses estudos levaram a um outro psicólogo organizacional, agora britânico, chamado Adrian Furham, não sei se essa é a pronúncia também, ele disse que essas evidências científicas, elas mostram que usar grupos de brainstorming no mundo dos negócios é sinônimo de insanidade mental. E aí olha só o que ele diz: se você tem pessoas talentosas e motivadas, elas devem ser encorajadas a trabalhar sozinhas quando criatividade ou eficiência são a maior prioridade. Então mesmo essa técnica sendo utilizada hoje em dia amplamente em muitos lugares, ainda em muitas empresas, porque alega-se que quando as pessoas estão em grupo, elas produzem mais e melhor, porque elas se sentem mais unidas. As evidências científicas mostram que o resultado do brainstorming não tem a ver com criatividade, mas sim com coletividade, com afeição, com contato. Mas a ciência também mostra que existem exceções. Por exemplo, o brainstorming online, quando ele é bem gerenciado, ele traz bons resultados. Na verdade, as pessoas trabalham melhor em grupo online, quando esses grupos são bem gerenciados, do que quando elas trabalham sozinhas. E aí a relação lá é diferente. Online, quanto maior o grupo, maior é a produtividade desse grupo. E nas pesquisas acadêmicas isso também ocorre, ou seja, quando professores trabalham online de diferentes lugares, mas trabalham em conjunto, eles tendem a produzir pesquisas mais relevantes, mais interessantes, mais impactantes do que quando trabalham sozinhos ou quando trabalham em grupos presenciais. Ninguém vai negar a força da colaboração online, só a gente pensar na Wikipedia e também na criação do Linux, por exemplo. Eles existem porque a colaboração online existe. Mas aí o livro mostra mais coisas interessantes também. Geralmente, há 3 coisas que atrapalham as sessões de brainstorm. Primeiro, em grupo, algumas pessoas acabam se distanciando e deixando outras fazerem o trabalho. Segunda coisa, só uma pessoa pode falar de cada vez, porque senão vira bagunça. Enquanto essa pessoa está falando, as outras têm que ficar caladinhas, numa atitude quase que passiva, simplesmente ouvindo. E a terceira coisa é a inegável apreensão, porque muita gente fica com medo de parecer idiota perante o grupo caso fale alguma coisa boba. E apesar de um dos pressupostos do brainstorm ser essa regra de que julgamentos não são permitidos, o fato dessa regra existir não vai fazer com que aquelas pessoas que naturalmente sentem esse medo do julgamento simplesmente parem de sentir isso, porque o medo da humilhação pública é uma coisa muito forte. Houve uma situação em que 2 times de basquetebol universitário americano precisaram jogar 11 partidas sem nenhum espectador, sem ninguém na torcida, por causa de um surto de sarampo.
E os resultados desses dois times foram muito melhores em comparação com os resultados que esses times obtinham quando havia torcidas. Por exemplo, o desempenho dos jogadores lá nos lances livres, né, em que a torcida fica na cola, foi muito maior. Em um outro estudo, um psicólogo comportamental chamado Dan Ariely colocou 39 pessoas para resolverem quebra-cabeças de palavras. Primeiro colocou essas pessoas sozinhas, depois colocou essas pessoas numa situação em que elas eram vistas por outras pessoas. E ele achava que os participantes teriam um melhor desempenho na situação pública, porque aí eles poderiam contar com a torcida e se sentiriam mais motivados. Mas eles foram piores nessa situação em comparação com a situação em que eles estavam resolvendo os quebra-cabeças sozinhos. E a verdade é que não tem muito o que ser feito com esse medo que as pessoas sentem de serem julgadas e avaliadas e humilhadas publicamente. O ambiente pode ser o mais claro possível, bem transparente, as regras claras, não pode ter julgamento aqui, mas a coisa não é tão simples assim. Tem alguns estudos recentes das neurociências que mostram que a coisa ela é realmente muito complicada. Mas bem antes, lá na década de 1950, quando essas ideias de brainstorm de Osborne estavam pipocando, um psicólogo social chamado Solomon Asch, acho que é essa a pronúncia, ele foi pioneiro da psicologia social, ele realizou uma série de estudos e são muito famosos hoje em dia. Esses estudos foram sobre os perigos da influência do grupo. Ele colocou alguns estudantes voluntários em grupo e submeteu esses estudantes a um teste. Teste simples, conhecido como teste das barras. Na internet você encontra imagens representativas desse teste. Realmente a coisa ela era muito simples. E aí ele pedia que os estudantes comparassem os comprimentos dessas 3 barras, dizendo qual era maior, qual era menor, e depois que dissesse qual dessas 3 barras, desse grupo de 3 barras, tinha o mesmo comprimento da barra que estava sozinha. As perguntas elas eram tão simples que 95% dos estudantes voluntários responderam a todas as questões corretamente. Mas aí ele fez uma coisa interessante. Ele infiltrou em cada um desses grupos um ator. E aí ele pediu que esse ator, que também era um estudante voluntário, ele combinou lá com esse estudante, que mostrasse bastante segurança e desse respostas erradas a todas as questões. E aí sabe o que aconteceu? Antes a gente tinha 95% dos estudantes que responderam todas as questões de forma correta. Esse percentual caiu para 25%. Ou seja, 75% dos estudantes foram lá e concordaram com pelo menos uma resposta errada desse ator. Mas aí esse experimento ele levou a uma outra questão, que é a seguinte: por que essa conformidade com a ideia errada ela acaba acontecendo num grupo? Será que essas pessoas eram realmente influenciadas por essas ideias erradas e mudavam de opinião de forma consciente, ou elas sabiam que as respostas estavam erradas, mas para não criar ali um climão com o grupo, elas acabavam concordando com essas ideias erradas? Essa questão ela ficou sem resposta durante muito tempo, mas a tecnologia do mapeamento cerebral ajudou a responder. No ano de 2005, um neurocientista chamado Gregory Berns fez uma versão atualizada desse estudo de Asch, esse estudo que aplicava lá o teste das barras. Ele recrutou 32 voluntários, homens e mulheres, com idades que iam de 19 a 41 anos. E os voluntários participaram de um jogo em que eram mostradas 2 figuras tridimensionais na tela de um computador. E aí eles tinham que decidir se a primeira figura poderia ser rotacionada de forma que se encaixasse perfeitamente sobre a segunda figura. E o experimento foi feito com as pessoas trabalhando sozinhas e também com essas pessoas trabalhando em grupos. E aí, durante esse estudo, essas pessoas tinham vários aparelhos ligados no cérebro e esses aparelhos eles meio que fotografavam os cérebros dessas pessoas no momento em que elas tomavam uma decisão de concordar ou discordar com as ideias do grupo. E aí olha só os resultados desse experimento. Quando as pessoas trabalharam sozinhas, elas responderam as questões de forma errada 13,8% das vezes. Mas aí quando elas trabalhavam em grupo, e o grupo lá com as 3 pessoas de forma bem unida dava uma resposta errada, essas pessoas, a outra pessoa, acabava concordando com o grupo em 41% das vezes. Bom, mais uma vez aqui ficou comprovada a conformidade com o grupo, mas o que esse estudo ele mostra de avanço em relação ao estudo que foi feito lá na década de 1950, que foi o teste das barras? Quando as pessoas estavam trabalhando sozinhas, o scanner cerebral ele mostrava atividade em regiões do cérebro que estavam associadas à percepção visual e espacial. E nessas situações o scanner também mostrou atividade cerebral, uma região que é associada à tomada
tomada de decisões de forma consciente. Mas quando essas pessoas trabalhavam em grupo e elas concordavam com as ideias erradas desse grupo, o scanner mostrou uma atividade cerebral diferente. Era mais ou menos assim: se as pessoas estivessem simplesmente abandonando as ideias delas de forma consciente para não ficarem queimadas com o grupo, o scanner cerebral tinha que mostrar ativação de áreas que estavam relacionadas à tomada de decisão de forma consciente. Mas se a opinião das pessoas fosse assim realmente alterada por causa do posicionamento do grupo, então esse scanner cerebral tinha que mostrar ativação em partes do cérebro que estavam ligadas à percepção visual e percepção espacial. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso mostrou que a pressão do grupo ela pode ser não somente desagradável, ela realmente é capaz de mudar o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento perante um problema. Então, se sobre determinado assunto o grupo tinha um posicionamento A e você tinha um posicionamento B ou C, é bem provável que você mude de opinião e passe a ter o posicionamento A, ou seja, o mesmo posicionamento do grupo. Mas esse estudo mostrou uma coisa ainda mais interessante. Houve momentos em que as pessoas se posicionaram de forma consciente contra aquela ideia errada do grupo. E aí você sabe o que aconteceu nessas horas? O scanner cerebral detectou uma ação grande e intensa na região das amígdalas, que é uma região associada a emoções às vezes ruins, como rejeição e medo. E isso prova que escolher a independência em vez de ser Maria vai com as outras é um processo doloroso e não é fácil. Mas a autora do livro também sustenta que a colaboração presencial face a face, em algumas situações, ela é muito importante e produtiva. Por exemplo, a empresa Apple não existiria se não fosse essa colaboração. A gente também pode citar a colaboração entre um casal, entre amigos e entre pais e uma criança. A autora cita estudos que mostram que as interações presenciais, aquelas face a face, elas criam confiança de uma forma muito especial que as interações online não são capazes de criar. E aí ela finaliza essa parte, eu acho que isso tem tudo a ver com as minhas percepções sobre educação, dizendo que as escolas devem sim desenvolver habilidades nas crianças relacionadas ao trabalho em equipe. Segundo ela, a aprendizagem colaborativa ela pode ser efetiva e ela deve ser estimulada, mas de forma moderada. Mas também é essencial que as crianças desenvolvam habilidades relacionadas à capacidade de trabalharem sozinhas. Por quê? Porque muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas introvertidas, vão precisar de tempo extra, de uma privacidade a mais para que possam realizar um trabalho de forma bem feita. Bom, agora que a gente já viu todos esses importantes resultados desses estudos científicos, eu vou deixar com você alguns questionamentos. Fique à vontade para utilizar o campo dos comentários para me responder. Você prefere trabalhar em grupos, em pares ou individualmente? Se você é uma pessoa introvertida, como você se comporta nas situações de brainstorming? Você participa ativamente ou você tem um comportamento mais assim de ficar na sua? Você acha certo na escola obrigar um estudante a trabalhar em dupla ou trabalhar em grupo, na maior parte das vezes, sendo que ele já se posicionou, ele já se conhece e ele sabe que ele trabalha melhor sozinho? Essas são só algumas questões. Você pode levantar outras e deixar aí nos comentários. Eu espero que você, assim como eu, tenha gostado bastante do assunto desse vídeo. Na verdade, eu adorei, por isso até que resolvi gravar um vídeo sobre isso. Eu quero te lembrar que na temporada 2019 das minhas produções, toda segunda-feira é dia de vlog, em que eu publico vídeos relacionados à educação, ensino e aprendizagem, também sobre outros temas que eu acho interessantes, que eu estudo e que eu fico com vontade de compartilhar. Fique atento e para me incentivar e apoiar o meu trabalho, curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Isso é muito importante para mim e eu vou ficar muito grato. Então um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!